Oi para todo mundo, nossos leitores e espectadores aqui do jornal O Liberal, pelas redes sociais também, pelo YouTube, portal. A gente está aqui hoje com o professor Saif Munsif, do Centro de Cultura Islâmica aqui do Pará, e ele vai ajudar a gente a entender e esclarecer alguns pontos em relação à crise política lá no Afeganistão, com o retorno do Talibã ao poder. Marhaban, professor, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu queria que o senhor se apresentasse também um pouquinho para os leitores e espectadores também conhecerem o senhor um pouco melhor. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, agradeço o convite do Liberal. O meu nome é Said Munsif, sou professor da universidade e também responsável do Centro Islâmico Cultural do Pará. Então, estamos com uma comunidade islâmica em Belém, estou representando essa comunidade islâmica. Professor, eu queria começar com a sua avaliação sobre as últimas 48 horas. Foi tudo muito rápido, a gente viu as cidades caindo uma a uma até a chegada em Cabul. Enfim, existiu essa cobertura frenética da mídia, da imprensa, em relação aos ocorridos, considerando que tudo se deu de maneira muito veloz. Chamaram até de tomada relâmpago em alguns veículos. Queria que o senhor falasse um pouquinho como foi que o senhor acompanhou o passo a passo até essa retomada aí do Talibã no Afeganistão. Bom, as notícias começaram há 2 ou 3 semanas. Até a gente ouviu falar de negociações, de conversas que estavam acontecendo com a mediação do Catar e também anúncios que já aconteceram há vários meses já, da saída do exército americano do país, já, do Afeganistão. E a gente sabia que vai acontecer nessa semana, estava previsto, estava esperado que vai acontecer alguma coisa. Agora, os acontecimentos, a gente ficou surpreso também, porque o Afeganistão é um país grande e tem um território difícil, e apesar de tudo isso, a passação do poder foi rápida. E finalmente, a gente viu nas imagens, nas informações que chegam, que o grupo Talibã conseguiu dominar o país com uma velocidade impressionante. E a gente eu pessoalmente fiquei surpreso pelas mídias que estavam anunciando isso com muita frequência. E isso também, a gente pode conversar um pouquinho disso. É uma grande surpresa que o mundo hoje é pequeno, mas a gente fica... eu fiquei surpreso pela importância que a mídia internacional, não somente no Brasil, mas internacional, está dando a este acontecimento. Significa que algo grande aconteceu. A surpresa, e também eu tenho em memória o que aconteceu desde os anos 80. Então, como nos anos 80 eu era estudante e estava acompanhando um pouquinho de longe. E a gente estava ouvindo falar do Afeganistão, da luta para a liberação da Afeganistão, que estava sob dominação russa, da União Soviética, não é russa, mas a gente estava ainda naquela época da União Soviética. E isso demorou muito, e a gente ficou até cansado de ouvir falar do Afeganistão. Cada vez que eles passam o Afeganistão na televisão, a gente fica vendo que eles estão brigando entre eles, as frações. Os russos já saíram do país e o país ficou naquela guerra civil. E no final dos anos 80, início dos anos 90 e um pouquinho mais tarde, o país vai ficar unificado, ele vai ter um governo, etc., e tudo aconteceu bem. E hoje a gente conhece um pouquinho mais da história, porque hoje a gente aprende mais sobre a história que a gente conviveu, né? Que foi uma derrota hoje daqueles que invadiram o Afeganistão há mais de 20 anos, que é os Estados Unidos. Está tudo no mesmo tempo, coisas que aconteceram hoje, mas coisas que aconteceram antigamente e que começaram a fazer parte da história. Então, o Afeganistão, acho que é uma coisa que faz parte da história do final do século XX, início do século XXI. É uma coisa muito importante. Professor, muitas pessoas estão se referindo a esse momento como uma nova página na história do Afeganistão, tanto internamente quanto do ponto de vista da geopolítica internacional. Como é que o senhor avalia os impactos disso
para fora do Afeganistão, né? Além dos impactos lá dentro, internamente, como é que o senhor avalia que vai ser o futuro, os próximos dias, como isso vai impactar a comunidade islâmica ao redor do mundo? O senhor acredita que as relações com os Estados Unidos devem ficar ainda mais tensas? Acredita, talvez, que o preconceito contra muçulmanos no mundo deve ser acentuado? Como é que o senhor imagina que vai ser aí o pós dessa tomada do poder pelo Talibã lá no território afegão? Em primeiro lugar, como muçulmano, mas também como pessoa que vive no meio de uma sociedade ocidental, e a gente tem valores, a gente sabe, a gente acredita em valores como a liberdade dos povos, o desejo de viver num país independente, tudo isso, e são valores que a gente não discute. E o Afeganistão estava vivendo sob a dominação de um estrangeiro. Uma parte da história que conhecemos moderna do Afeganistão é a ocupação russa, da União Soviética. Logo depois, como eu falei agora há pouco, passou por um período da Guerra Civil. E depois de terminar essa guerra civil, não demorou muito, e chegou a ocupação pelos americanos. Então, um país que Afeganistão, viveu momentos difíceis, vai fazer mais de, eu acho que mais de 40 anos. Então, o que aconteceu agora é um momento de retomar, é um momento da independência do Afeganistão. Eu quero insistir sobre que aquilo que está acontecendo no Afeganistão hoje e aconteceu antes é um problema político, que não é um problema religioso. Todos os povos hoje do mundo inteiro, independente da religião deles, os povos que acreditam na liberdade estão felizes. Todos os cidadãos do mundo, que seja até aqueles que moram nos Estados Unidos, eles estão olhando isso como uma boa notícia quando se trata do cidadão que vive num país que quer a liberdade. Agora, a partir do momento que acreditamos que agora o Afeganistão está vivendo sob soberania, sobre aqueles que dominam lá são do Afeganistão mesmo, a gente pode esperar hoje que o grupo que está dominando, que é o Talibã, toma conta deste país de uma forma correta. E que todo mundo sabe, todo mundo já viu isso na televisão, eles são muçulmanos, e a aparência deles, vestidos deles, são muçulmanos tradicionalistas, tá? Eu não gosto da expressão fundamentalistas, mas aqueles que vivem na tradição, que seja na forma de se vestir e tudo o resto. E como eles tratam o próximo, eles têm, até todo mundo concorda que eles têm regras tribais. Eles vivem ainda naquela sociedade um pouco anterior, antes da sociedade moderna. A sociedade deles é montada de tribos, e de acordos entre regiões, acordos tribais. Aquilo que a gente quer e que a gente deseja é que, a partir de agora, depois da independência, o Afeganistão começa um período de liberdade, de direitos de cada um, de viver em paz, direito de expressão, a direito de todos os cidadãos, seja homens, seja mulheres, seja crianças, a segurança, que é uma coisa importante, que este governo garante a segurança do cidadão contra conflitos, possível que vão surgir lá na frente. E é um país, é uma região que vive sob domínio de comércio de tráfico de drogas e tudo que isso. Esperamos que este governo vai dar uma basta nisso, porque isso é uma coisa muito triste nessa região do mundo, que seja no Paquistão, que seja em alguns pedaços, não somente de uma forma generalizada, mas em algumas regiões, as populações vivem lucrando com o comércio com tráfico de drogas, Isso é conhecido, e sabemos disso. Então, todo mundo espera que este novo governo ele vai lutar contra este tráfico de drogas e contra todas as outras coisas erradas, contra o terrorismo. Ele não vai deixar o país indo nessa direção de extremismo, de todos os tipos de extremismos, e também que ele vai respeitar os direitos de vizinhança com os países. Tudo isso os muçulmanos do mundo inteiro estão esperando
coisas bonitas do futuro, que vai acontecer coisas melhores, porque é um povo que sofreu muito. O Afeganistão sofreu muito, como tudo aquilo que a gente já falou hoje. Agora a gente precisa respeitar a escolha do Afeganistão. Se eles querem viver num regime, depois de uma eleição e depois de o povo escolher um governo legítimo, que eu espero que isso vai acontecer, o mundo ocidental ele deve respeitar a escolha do Afeganistão, como acontece em outros países. Cada povo tem a escolha de viver da forma como ele quer, como a maioria quer. Então, é aquilo também que a gente espera que vai acontecer. E que este preconceito, essa guerra injustificada que acontece desde muito tempo, mas começou a virar declarada desde 11 de setembro, que isso não continua de uma forma, vamos dizer, automática. Eu ouvi muitas mídias falando muita coisa errada sobre o Afeganistão, né? Eles querem absolutamente pensar que vai acontecer algo errado com este país, porque ele está dominado hoje por um grupo que chama Talibã. E isso não é obrigatoriamente, não sabemos quem são essas pessoas que estão lá hoje. E se eles têm alguma relação com o terrorismo ou com outras coisas erradas, né? A gente deve deixar eles fazer, fazer o trabalho deles. Eles estão no país deles, eles têm que ter o tempo suficiente para mostrar quem são essa gente. E uma outra coisa que eu quero adiantar logo, quando a gente vai falar com os muçulmanos do mundo inteiro, a gente vai ver que eles estão achando que, como qualquer cidadão no mundo, eles estão achando que aquilo é uma coisa bonita, porque qualquer país quer viver a liberdade. Mas a gente não pode pensar que somente que eles são muçulmanos e nós somos muçulmanos, que a gente vai concordar com tudo aquilo que vai acontecer lá. O que a gente já está torcendo para que estamos defendendo aquilo que está acontecendo lá de qualquer jeito. A gente não vai apoiar muçulmanos do mundo, não vai apoiar algo errado que vai acontecer no Afeganistão, que seja agora ou que seja lá na frente, se aquilo não é algo se aquilo é algo errado, como, por exemplo, o terrorismo. Então, a gente precisa entender que os muçulmanos são qualquer outros povos. A religião islâmica, ela existe, a gente encontraria em milhares de países. E isso, cada país tem sua cultura, tem suas formas de ver o mundo. O Islã hoje é um Islã moderno, não é um Islã de cavernas, como muitos querem acreditar. O Islã de hoje é um Islã muito moderno. O cidadão muçulmano hoje é um cidadão que acredita nos valores de direitos humanos, de tudo que todo mundo acredita, e aquilo que a gente espera que lá seria uma terra de paz, e que este novo Afeganistão será um país de paz, como a gente espera que os países muçulmanos também, a gente sabe que as coisas não vão muito bem em outros lugares muçulmanos, sejam lugares de paz, onde o cidadão se sente livre, liberdade de expressão, por exemplo, a liberdade de estudar, de trabalhar, de fazer comércio, de fazer tudo, e de viajar, e de receber pessoas de fora. E essas liberdades de fazer esporte, de participar, de todas essas coisas modernas, esse aqui que a gente quer. A gente quer em qualquer lugar no mundo e assim. E a pergunta é que a mídia hoje ela quer falar do Afeganistão e acha que aquilo representa todo o mundo islâmico. E eu acho que isso é uma coisa que está sendo feita de uma forma tendenciosa. Eu espero que os homens de mídias, jornalistas, intelectuais, aqui no Brasil e no resto do mundo, trabalhem essa coisa, que isso a gente não pode continuar a confundir uma comunidade muçulmana de algum lugar no mundo com todos os muçulmanos do mundo. Se alguém faz algo errado não sei onde, a gente vai acusar todos os muçulmanos, que hoje representam quase o quinto da humanidade, são mais de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, e não é assim que funciona. Então, essa aqui é a minha impressão, Bobo. É assim que eu estou vendo as coisas, é uma coisa de esperança, de ver, de esperar que aquilo que vai acontecer daqui para frente seria uma nova página de paz, de direitos humanos, de abertura ao mundo, e que este Afeganistão vive agora uma vida
melhor que aquela dos últimos 40 anos. Professor, muito é questionado em relação aos direitos humanos, quando se trata de Talibã, especialmente a liberdade de expressão e os direitos das mulheres. Inclusive, no primeiro regime Talibã, as mulheres acima de 12 anos não podiam frequentar as escolas. Um líder, inclusive, endereçou esse assunto recentemente, dizendo que dessa vez as mulheres vão poder estudar. A comunidade internacional olha de maneira desconfiada, e existe também a questão, né, de diversas pessoas fugindo, tentando de qualquer maneira sair do território afegão. Com a retomada do Talibã, a gente viu cenas desesperadoras, inclusive, de gente tentando se pendurar em aviões no aeroporto, inclusive a imprensa internacional já fala em mortes. Como é que o senhor avalia essa questão de como é vista, né, as violações, como são vistas as violações de direitos humanos por parte do Talibã, e o senhor acredita de fato que as coisas vão rumar para um caminho diferente do que foi da primeira vez? Então, a gente precisa entender que durante esses 10 anos de ocupação dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, ele colocou um governo lá, um grupo lá que dominou o país, um governo formado por pessoas do Afeganistão, e este governo que está lá há mais de 10 anos, ele não era um governo que fazia uma política que tem a ver com a cultura, que tem a ver com o país, com a história do país, com aquelas aspirações dos cidadãos do Afeganistão. Ele fazia uma política de contrariar a tradição do Afeganistão, né, para impor uma nova cultura ocidental, que realmente as coisas não acontecem dessa forma. Então, ele foi mudando os programas nas escolas, as leis, etc., e uma parte da população ela ficou muito incluída nessa nova política de modernização, mas uma modernização um pouco, vamos dizer assim, imposta pelo governo americano, pelo este governo que ficou sob controle dos Estados Unidos. Ele estava fazendo muita coisa que estava para os muçulmanos que viviam lá, coisas erradas, por exemplo, incitar a venda de bebidas alcoólicas, colocando, por exemplo, lugares onde as pessoas podem se exibir, mulheres, etc. E a tradição do Afeganistão é algo muito forte, né? A cultura deles, a tradição deles é muito forte. Quando aconteceu o que aconteceu nessa semana passada, e o governo, aqueles que dominaram agora tem uma vamos dizer assim, uma tendência religiosa, um pouco tradicionalista. Estes do Afeganistão, que estavam vivendo concordando e estavam dominando, só fazendo parte do governo imposto por Estados Unidos, eles começaram a sentir medo, porque eles estavam sozinhos, vivendo uma coisa que não tem nada a ver com a população lá, que é uma coisa ocidental dentro de um país tradicionalista. Então, estão se sentindo hoje culpados e com medo de represálias, porque eles estavam contrariando, como eu falei, as regras da sociedade afegã, que é uma sociedade tradicional, tribal, etc., que a gente precisa entender. Estamos num país que não vai mudar de um dia para o outro. Se a gente quer fazer mudanças, tem que ser com calma e durante um período muito mais comprido, que a população aceita aquelas novas regras, aquele modo ocidental, sabe? A gente não entende muita coisa, porque assim, tem que ir lá para ver, em algum país muçulmano, para ver que alguns países muçulmanos ainda estão vivendo com formas que são diferentes das regras ocidentais. E do mundo ocidental, ele existe hoje em alguns países muçulmanos, mas em outros ainda não está a 100%. Então, esse aqui é o problema. Hoje, esses afegãos, né, que fazia parte, com certeza, do governo, que fazia colaboração com os Estados Unidos, estão se sentindo ameaçados. Agora, eu posso imaginar também que tem histórias de corrupção, né, porque quando tem um governo assim que recebe muitas ajudas de fora, essas ajudas não vão diretamente à população, eles vão no bolso desses que estavam aproveitando este período de transição, como eles chamavam, democrática,
Então, eles se aproveitaram muito e pegaram esse dinheiro e se aproveitaram desse dinheiro para eles mesmos, tá? Para colocar nos bancos lá fora, etc. Então, uma parte deles estava com medo de represálias porque eles estavam corruptos, faziam muita coisa, e até criminosos, etc. Como eu falei, tem muitos que até hoje existem lá, que trabalham com tráfico de drogas, de coisas mais pesadas ainda, tráfico até de seres humanos, né? Fazia até coisas pesadas naquela região. Então, todos esses criminosos, quando chegam o novo poder, eles ficam com medo, e muitos deles acharam que eles vão encontrar um caminho para sair pelo aeroporto, mas agora eles têm que sair por outras formas, né? Eles vão tentar fugir por outras vias, né? Porque realmente eles estão pessoas que já têm se você não tem nada, não sei, tem uma palavra que diz que quando não tem nada a crer, né? Você não tem medo de nada, você não fica com medo. E eles realmente, com certeza, estão pessoas que estão com muita coisa pesada, de um passado recente, que fizeram muitos crimes, né, contra o povo afegão. Essa aqui é a explicação que eu encontrei evidente. Agora, com medo de viver sob tradição religiosa e tudo, pode ser também, né, que eles não querem viver sob um futuro regime muçulmano, né? Isso também, né, a gente pode imaginar que pode ser também o caso, mas eu acredito que a maior parte dessas pessoas são pessoas que estão fazendo coisas fora da lei e agora eles querem ir embora antes que a justiça pegue eles, porque este período de ajuda, o Afeganistão estava recebendo muito dinheiro de ajuda. Este dinheiro, na maioria todo mundo está falando isso nas mídias, e os especialistas falam que este dinheiro estava indo para a corrupção, em vez de ir para, vamos dizer, para a escola, para fazer obras, para chegar até as pessoas necessitadas. Eu acho que é isso, professor. Assim, se eu quiser, inclusive, agora falar algo que eu esqueci de perguntar, ou então acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais. A gente espera que, como a gente falou, que o Afeganistão vai viver um período novo, uma nova fase, ele vai entrar numa nova fase, uma fase, primeiro, de estabilidade, de liberdade, e que a comunidade mundial ajuda o Afeganistão a sair, a começar esta nova etapa com ajudas, com apoio. E aquilo que eu desejo é que a mídia, em geral, né, deixa de ser tendenciosa e quer apontar vamos dizer, um culpado de não sei o quê, né, somente porque eles são muçulmanos, eles não têm direito de ter uma chance de experimentar uma nova experiência política, de viver a democracia, de viver em paz e de viver uma vida como qualquer outro país. Eu acho que a gente precisa esperar que isso vai acontecer, e vai acontecer, que com certeza a gente ajuda eles, em vez de querer acusar eles de todos os crimes que eles nem fizeram ainda. A gente precisa deixar eles se instalar, resolver os problemas deles nesse período inicial e começar a arrumar a casa. E tenho certeza que muitos que vivem aqui fora no resto do mundo e dentro, sabem que esses homens são homens de razão, são pessoas que acreditam na paz e que querem o bem do cidadão deles. A prova, não aconteceu muitas agressões, mesmo se muita gente fala de uma dominação pelas armas, mas eles evitaram confrontos, né, seja com o governo, com a população. Eu espero que isso vai acontecer e que eles vão dar um bom exemplo de um país muçulmano que vive em paz. É isso aqui que eu estou esperando, e que, se Deus quiser, isso vai acontecer. E é isso. E um mundo muçulmano é muito diferente de um lugar para outro. A gente não pode ficar generalizando. A gente não vai achar que o mundo islâmico, tudo é Talibã, como todo mundo achava que tudo e Al-Qaeda, depois todo mundo achou que tudo e Estado Islâmico. Eu acho que é exagero, e a mídia muitas vezes ela fica omissa ou joga coisas muito erradas neste assunto. O mundo islâmico mosaico,
grande, que tem muita coisa diferente, tem muitos povos, muitas culturas, muitas regiões, muitas histórias, e a gente precisa olhar o mundo real, o mundo como ele acontece realmente, que os muçulmanos são como qualquer outro povo, né? Eles têm a religião deles, que é diferente da religião ocidental, mas eles estão também, gostam de vida de paz e amam o próximo como o cristão ama o próximo, eles fazem a caridade como o cristão e outras religiões fazem caridade, e a gente precisa, esse aqui é um mundo de verdade, não é aquele mundo de mentira e de calúnia, que infelizmente está acontecendo com muita frequência quando acontece uma coisa como está acontecendo hoje no Afeganistão. Essa aqui é minha última colocação, e obrigado por essa oportunidade de falar no mesmo tempo do que está acontecendo, mesmo se eu vou repetir mais uma vez, aquilo que está acontecendo no Afeganistão não é uma coisa religiosa, mas uma coisa política. Tá? E a religião, se a religião puder ajudar, eu espero que ela vai ajudar a encontrar o caminho certo a esses homens e mulheres que estão lá no Afeganistão, tá bom? E essa aqui é minha conclusão de hoje sobre este assunto. Obrigado. Imagina, professor, eu quem agradeço. Obrigado mesmo pela disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar os leitores do Liberal a entenderem um pouco mais sobre toda essa situação. E muito obrigado também para você que nos acompanhou aqui nas redes sociais, no portal, também no YouTube. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau.